Uma vez, os tanques da Rússia simbolizavam poder, dominação e o controle de ferro de Putin. Agora, são destroços em chamas espalhados pelo campo de batalha. Por décadas, a Rússia afirmou ter a força de tanques mais forte do mundo, com reservas intermináveis prontas para esmagar qualquer inimigo. Mas a guerra na Ucrânia revelou a verdade. Esses tanques não são invencíveis. Eles são bucha de canhão, com perdas impressionantes. Oryx confirmou 3.577 tanques destruídos, abandonados ou capturados. A Ucrânia afirma que o número real ultrapassa 9.000. Essas poderosas máquinas agora são troféus para a Ucrânia e símbolos do colapso militar russo. Então, o que resta para Putin? Os lendários depósitos de armazenamento da Rússia estão escondendo reforços? Ou isso é apenas o último suspiro de uma máquina de guerra desesperada? Neste vídeo, descobriremos o que resta nas reservas de tanques da Rússia e por que o poderio militar de Putin pode nunca se recuperar. Agora, é fácil contabilizar as perdas. Você segue o rastro de cascos queimados, torres destruídas e carcaças abandonadas no campo de batalha, frequentemente documentadas nas redes sociais. E descobrir o que restou. Como você conta os tanques que não veem o campo de batalha há décadas, trancados em enormes depósitos de armazenamento? É um desafio muito mais obscuro, porém, 2 detetives da internet o assumiram com notável precisão e criatividade. Destacam-se o Covert Cabal, canal do YouTube conhecido por sua cobertura não convencional da guerra na Ucrânia, e o High Mast no 10, antigo Twitter, detetive de mídia social, com rastreamento meticuloso e incomparável das bases de armazenamento soviéticas e russas. Juntos, eles se esforçaram ao máximo para descobrir o que resta nas reservas de tanques da Rússia. Seus métodos são uma aula magistral em investigação militar moderna, combinando tecnologia, tenacidade e uma disposição para gastar tempo e recursos. Os primeiros esforços para estimar a quantidade de tanques em armazenamento se basearam em imagens públicas do Google Maps. Eles estimaram cerca de 6.000 tanques, sendo que metade poderia ser potencialmente restaurada. Porém, essas imagens apresentaram grandes limitações, datas muito variáveis e vistas parciais. Para resolver isso, o Covert Cabal atualizou para imagens de satélite de alta resolução e comprou novas imagens com datas controladas para consistência. Em um caso, eles até pagaram para ter um satélite permanecendo sobre o local até que a cobertura de nuvens finalmente se dissipasse, para que pudessem capturar fotos diárias. Contudo, contar tanques foi apenas o começo. O Covert Cabal foi além, usando técnicas avançadas de modelagem para criar reconstruções 3D detalhadas de bases de armazenamento russas específicas, completas com cada último veículo, prédio e cerca. Esta abordagem granular forneceu insights inestimáveis sobre o layout e as operações das bases, marcando áreas para armazenamento, manutenção e até desmontagem. Em outras palavras, as bases de armazenamento de tanques da Rússia deixaram de ser um mistério. Por outro lado, a HIMARS trouxe um foco incansável para identificar tipos de tanques. Dado que os vários tipos de tanques diferem em tamanho, por menos de 2 pés em comprimento ou largura, essa foi realmente uma tarefa hercúlea, muitas vezes reduzida a um único pixel em imagens de satélite. Através de uma análise minuciosa, eles categorizaram os tanques por condição e desenvolveram um sistema estratificado: decente, pobre e pior. Tanques decentes eram aqueles que poderiam precisar de reparos pesados, mas ainda recuperáveis em pouco tempo. Tanques pobres, frequentemente empacotados juntos e intocados por anos, necessitariam de reformas extensas. Tanques piores são cascos sucateados, sem torres, canhões ou mais, ressuscitados só em desespero. Notou algo faltando? Sim, nenhuma dessas categorias inclui bons tanques, nenhum único. Os tempos em que a Rússia podia simplesmente pegar tanques funcionais do estoque já acabaram. O que resta são diferentes níveis de ferrugem, decadência e pesadelos logísticos. É um lembrete sombrio do declínio da máquina de guerra russa e dos esforços necessários para manter sua armadura funcionando. Antes de revelarmos as péssimas condições de armazenamento dos tanques russos, considere o seguinte: esses números não são definitivos, como explica o Covert Cabal.
Avanços na resolução de satélites, como passar de imagens de 20 para 12 polegadas, permitiram à dupla refinar números anteriores e reclassificar imagens borradas em tanques identificáveis. Para garantir a precisão, cada contagem foi verificada cruzadamente, às vezes várias vezes, e discutida até chegar a um consenso. Qual é o consenso? Segundo a última atualização da Covert Cabal, em julho de 2024, a Rússia supostamente possui esse número total de tanques restantes em 9 bases de armazenamento. 700 tanques decentes, 1.846 tanques ruins e 1.111 tanques piores. Isso dá um total de 3.657 tanques restantes no armazenamento russo. Aqui está a divisão dos tipos específicos de tanques. 1.167 T-62, S-1042 T-72 Aurals, 499 T-64s, 418 T-72Bs, 260 T-80B BVs, 216 T-55C, 55 T-80U UDs e 0 T-90S. Dentre estes, os T-80Bs foram os mais atingidos, caindo para pouco mais de seus números pré-guerra, que eram 1.207. Isso se você desconsiderar o suposto tanque de batalha principal mais avançado em operação no exército russo, o T-90, que foi rapidamente enviado para o esforço de guerra. Antes da invasão, a Rússia possuía 112 desses tanques em reserva. Até meados de 2023, o número deles caiu para 89. Até meados de 24, não restou nenhum em armazenamento. Todos foram enviados para a frente de batalha, consumidos pelas exigências da guerra. O desempenho deles lá é outra discussão. Conforme relatado por Oryx, 117 T-90Ms, o modelo mais avançado da família, foram perdidos no esforço de guerra. Mas essa discussão sobre os tanques russos mais avançados levanta uma questão crucial. Onde estão os tanques T-14? Afinal, o T-14 Armata, revelado com grande alarde em 2015, deveria representar o auge da engenharia russa, um símbolo de sua supremacia militar. E ainda assim, em uma guerra onde cada tanque conta, o T-14 está notavelmente ausente. Segundo Covert Cabal, de 20 a 50 T-14 foram produzidos e estão atualmente em operação no exército russo. Porém, eles não são utilizados ativamente em combate na Ucrânia. Sergei Chemezov, diretor executivo da Rostec, conglomerado de defesa estatal russo, oferece uma explicação simples para isso. O T-14 é muito caro para ser usado na Ucrânia? Um único T-14 custa entre 5 e 9 milhões de dólares, um grande aumento em comparação com os modelos T-80, T-72 e até mesmo o T-90. Voltando aos tanques que a Rússia mantém armazenados. A maioria desses tanques são organizados por tipo e armazenados em uma única base para facilitar a manutenção, reparo e treinamento da equipe. Com isso em mente, vamos dar uma olhada mais de perto nas bases de armazenamento de tanques russos e nos tipos de tanques que podem ser encontrados em suas instalações. Vamos revisar rapidamente as bases que armazenam esses tanques. Na Rússia, existem 3 tipos principais de bases: as bases de reserva central de tanques, as bases de armazenamento e reparo, e fábricas ou bases de reparo de tanques. Nosso foco principal será na primeira categoria, os locais-chave onde os tanques russos são armazenados a longo prazo. Essas bases de reserva central de tanques datam do final da Segunda Guerra Mundial e abrigam uma grande variedade de tanques, desde relíquias soviéticas até modelos mais modernos. As bases gerenciadas pela principal diretoria blindada automotiva do Ministério da Defesa russo, a GAB-2, mantém a frota de tanques do exército prontos para implantação. Mas como você verá em breve, o histórico do GAB-2 nesta área está longe de ser estelar. Normalmente, essas bases incluem tudo o necessário para apoiar suas operações, como edifícios administrativos, alojamentos para tropas, hangares para manutenção e áreas de armazenamento organizadas. As zonas de descarte para veículos e depósitos de combustível para suporte logístico. A maioria das bases também tem áreas de carregamento ferroviário para facilitar o transporte de tanques quando preciso. Analisaremos 7 principais bases de reserva de tanques distribuídas nos distritos militares russos. A 22ª base em Bayer-Kostroma Oblast é a única base central de reserva de tanques no Distrito Militar Ocidental relevante para este vídeo.
No Distrito Militar Central, encontramos a Base 349 em Topchika, Altai Krai, a Base 1311 em Voknaya Pishma, Sverdlovsk Oblast, a Base 2544 em Kozulka, Krasnoyarsk. Outras 3 bases aguardam no Distrito Militar Oriental. A Base 111 em Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, a Base 769 em Ulan-Ude, Buryatia, e a Base 1295 em Arseniev, Primorsk Krai, examinarão a planta de reparo de tanques blindados 103 em Transbaikal, antes uma base de reparo, diferente das bases centrais de reserva focadas em armazenamento de longo prazo. Essas bases de reparo têm a tarefa de fazer reparos maiores e mais complexos em tanques e outros veículos blindados. Com o tempo, porém, as diferenças entre essas instalações ficaram menos nítidas. Assim, algumas fábricas de reparo passaram a armazenar tanques por períodos mais longos, assumindo funções semelhantes às bases centrais. A 103ª base também se tornou uma base de armazenamento e reparo, o segundo tipo de base de armazenamento russa. As bases de armazenamento e reparo são projetadas para armazenamento de curto prazo, abrigando e mantendo veículos e equipamentos extras de unidades ativas prontos para uso imediato. Contudo, a 103ª base se sobressai por ter mais tanques que a maioria das bases da Reserva Central de Tanques. Isso torna o local particularmente interessante para uma investigação mais aprofundada. Há outras bases de armazenamento de tanques na Rússia, além das mencionadas. Pegue a base de 6018 em Kamyshlov, Oblast de Sverdlovsk, como exemplo. Antes de 2021, havia cerca de 200 tanques. Agora tem menos de 100, tornando-o um jogador muito menos significativo nas reservas de tanques da Rússia. Para nossos propósitos, estamos focando apenas nas bases que abrigam um número substancial de tanques, permitindo uma visão da escala das forças blindadas restantes da Rússia. Começamos com a 22ª base para reserva e reparo de tanques. Situada no Oblast de Kostroma, esta base é um dos principais locais de armazenamento de tanques da Rússia, com uma longa história. Nas últimas décadas, ela abrigou diversos veículos blindados. Contudo, eventos recentes reduziram significativamente esse número antes impressionante. Em 2023, a base testemunhou uma redução significativa na quantidade de tanques operacionais, com os 125 tanques considerados em bom estado pelo Cabal Secreto sumindo em apenas 7 meses. Apesar da chance dos tanques estarem guardados em garagens, as imagens de satélite sugeriam um cenário mais provável: o desdobramento. Os modelos dominantes eram o T-80US e o T-98S, embora estes tenham sido enviados principalmente nos meses seguintes. Pelo menos 165 T-80 estão estacionados na base há mais de uma década, sem nenhum movimento aparente desde 2011. A estagnação de longo prazo levanta dúvidas sobre sua real condição, pois o desuso prolongado degradaria sua prontidão operacional. Até 2024, o número de tanques na base diminuiu ainda mais. Originalmente com 749 tanques antes da guerra, 22ª base agora tem 180. Isso marca uma perda impressionante de mais de 3/4 dos tanques que uma vez estavam estacionados aqui. Considerando as grandes perdas e o estado dos veículos restantes, esta base está se aproximando rapidamente do ponto em que poderia ser considerada quase vazia. Os T-80 ainda prevalecem na base, mas com os tanques deteriorados, 22ª base retrata perfeitamente o esgotamento das reservas russas, enquanto o país raspa o fundo de seus estoques de blindados. A próxima é a 103ª planta de reparo de tanques blindados. Esta instalação, situada no assentamento urbano de Atominovka, tem se dedicado ao reparo e modernização de diversos tanques soviéticos. De acordo com fontes russas, a 103ª planta teria capacidade de reparar de 22 a 23 T-62 mensalmente. Porém, fontes posteriores revelaram uma produção mais modesta de aproximadamente 8 por mês. Em 2023, a planta assumiu um grande contrato para modernizar 800 tanques T-6-2000, enviando vários lotes para a instalação de operação militar especial na Ucrânia. Apesar do trabalho em andamento, a capacidade geral da planta permaneceu limitada, e em termos de números de tanques, a situação ficou notavelmente estável.
A instalação abrigava 380 tanques em 2023, e esse número permaneceu praticamente inalterado. A única alteração é em alguns movimentos de modelos mais antigos, como o T-64, mas o estoque geral manteve-se quase inalterado. A predominância dos T-62, junto com a modernização contínua, destaca a importância desta base em garantir o uso de tanques antigos na atual operação militar russa. Afinal, o velho é tudo que lhes resta. Vamos agora para a 101ª Base Central de Reserva de Tanques no sudeste da Rússia. Esta base, uma das instalações originais de armazenamento de blindados soviéticos, também viu uma diminuição dramática no número de tanques armazenados lá. Sem surpresas. No auge, a base abrigava mais de 1.000 tanques. Contudo, até junho de 2024, esse número caiu para menos de 300, uma redução superior a 70%. A maioria dos tanques restantes são os envelhecidos T-55 e T-62, com muitos dos modelos mais valiosos, como os T-80, tendo sido retirados da base para implantação. Na verdade, a base, que já teve mais de 300 T-80S, agora tem muito poucos desses tanques restantes. A base 111, porém, desenvolveu-se de forma peculiar em 2024. Surgiram 63 novos tanques em uma seção específica. Quando dizemos novo, queremos dizer em comparação com a contagem anterior, não em termos de condição. Na realidade, esses tanques estavam muito longe de serem novos. Usando imagens de satélite, Covert Cabal constatou que a maioria dos tanques estava sem torres. A descoberta sugere que os tanques provavelmente vieram de sucatas próximas. Curiosamente, a zona de sucata da base 111 é a única seção repleta de tanques. As outras estão quase desertas, com os tanques restantes considerados ultrapassados. Além disso, toda a base está longe dos seus dias de glória. Outrora uma instalação renomada e bem organizada, esta base agora está repleta de garagens desmoronando, cercas quebradas e outras marcas da passagem do tempo e do descaso. O perímetro de segurança também foi bastante enfraquecido, o que explica por que alguns conseguiram fotografar a base e até usar drones para inspecioná-la. Como os poderosos caíram! O mesmo pode ser dito sobre o destino da Base Central de Reserva de Tanques 769, o maior tanque por tamanho de armazenamento antes da guerra. Originalmente conhecida como Base de Armazenamento. E reparo, 227 era a joia da coroa da rede de armazenamento de tanques da Rússia, ocupando uma área de 138,6 km² e abrigando alguns dos modelos mais icônicos da história militar soviética e russa. Mas, desde o início da guerra na Ucrânia, a Base 769 se tornou um cemitério para as reservas de tanques da Rússia, com números sóbrios. Em 2023, essa base viu uma queda acentuada em seu estoque, de 857 tanques para apenas 630. A maioria eram T-72 envelhecidos, com poucos T-62 e modelos mais antigos misturados. Até 2024, a situação só piorou. A base segue sofrendo perdas dramáticas, agora com apenas uma fração do inventário pré-guerra. De maio a setembro de 2024, a base registrou a perda de 79 tanques, uma taxa alarmante de quase 20 tanques por mês. Com a queda desses números, o restante dos outrora majestosos 300 tanques, apertados juntos por anos sem manutenção, está se tornando cada vez mais inútil. O clima severo da região, chuva incessante, neve e vento certamente não ajudam. Os tanques mais recentes da base 769, armazenados ao ar livre, ficaram expostos aos elementos severos, acelerando sua deterioração. Isso significa que os tanques enferrujados e negligenciados que permanecem nesta base podem nunca mais retornar às linhas de frente. Depois, focamos na Base Central de Armazenamento e Reparo de Tanques 349. Localizada na Rússia Central, esta base manteve uma parte notável de seu estoque de tanques pré-guerra, com 450 tanques ainda contabilizados em 2023, abaixo dos 550 no início do conflito. Em 2024, a situação se manteve, com a base preservando cerca de 84% de seus números pré-guerra. Contudo, esses números têm uma ressalva crucial.
A maioria dos tanques restantes são T-72, com alguns T-60, e 2 e T-64, muitos em péssimas condições. Embora seja difícil avaliar o estado exato desses tanques, devido à neve nas imagens de satélite, uma coisa é certa: o vasto e ativo inventário desta base agora é uma sombra do que era antes. Historicamente, a Base 349 tem sido um local importante, especialmente durante a Guerra Fria. Isso se deve à sua localização estratégica próxima à fronteira chinesa e a um ramal da ferrovia Transiberiana. Após o colapso da União Soviética, a base serviu como central de armazenamento de tanques, abrigando mais de 1.000 unidades em seu auge. Na época, poderia ter equipado várias divisões de tanques com veículos suficientes. Agora, nem consegue fornecer veículos operacionais suficientes para um desfile militar decente. A Base Central de Reserva e Armazenamento de Tanques de 1295 não é melhor. Após a Guerra Fria, essa base no extremo oriente russo tornou-se uma instalação-chave para armazenar tanques envelhecidos como o T-54, T-55 e T-62. Esses modelos foram substituídos por variantes mais modernas, como o T-72 e T-80. Apesar do fim da Guerra Fria, a composição dos tanques na base 1295 permaneceu praticamente inalterada. Embora a base abrigasse 136 T-80BEs antes da guerra, em meados de 2023 não havia sinais deles, o que diz muito sobre a condição dos veículos ainda vistos na base. A maioria não está pronta para combate e foi ofuscada pelos tanques russos mais modernos. De fato, imagens de satélite recentes confirmam que mais da metade dos tanques aqui podem ser considerados sucata total. Eles permanecem imóveis e sem manutenção por meses. Os números também desapontam. Em 2023, a 1.000º95ª base reduziu de 240 para 90 tanques. Uma possível explicação para essa queda acentuada é que alguns tanques podem ter sido movidos para garagens durante o inverno. Considerando que os mesmos tanques foram deixados expostos ao ar livre nos anos anteriores, essa explicação é improvável. Havia um número similar de tanques em 2024, todos em diferentes graus de desgaste. A base de reserva de tanques de 1311 se destaca entre as outras no vídeo. Esta é a única base que de fato teve um aumento no número de tanques alojados, pelo menos na superfície. Imagens de satélite indicam que a base abrigava cerca de 300 tanques em 2022, número que aumentou para aproximadamente 400 em 2023. Porém, esse crescimento aparente pode ser ilusório. Isso pode estar relacionado à movimentação de tanques de garagens desativadas há muito tempo, muitas das quais foram demolidas, em vez de reforços reais. A base possui uma mistura de tanques mais antigos, incluindo T-54, T-55, T-60 e 2 variantes do T-72 e T-80BVs. Esses tanques estavam entre os mais bem preservados nos depósitos russos. Porém, isso não significa que eles estão prontos para combate, apenas que são considerados adequados para restauração. Com a 2544 Central Base de Veículos Blindados de Reserva, a última que vamos examinar é o retorno ao declínio, decadência e decepção. Esta instalação reduziu de 550 tanques em 2022 para 420 em 2023. Isso é uma queda de 130 tanques em um único ano. Os tanques armazenados nesta base incluem antigos T-60 e 2 T-64 atualizados, e principalmente T-72. Refletindo a tendência de usar modelos modernizados enquanto depende do estoque soviético mais antigo. Apesar de a base 2544 manter um estoque razoável de tanques em relação a outras instalações quase vazias, o declínio em seus números e o estado dos tanques exemplificam a crescente pressão sobre a logística e fabricação russas para sustentar a guerra. Além dos principais locais de armazenamento, existem cerca de 8 locais menores que, juntos, possuem menos de 400 tanques. De acordo com a cabala secreta, o número total de tanques restantes em todas as bases é de 326. É evidente que o estoque russo estará completamente esgotado em breve. Especialistas estimam que isso pode ocorrer em até 2 anos.
Que final triste para um país cuja antecessora, a União Soviética, já ostentou impressionantes 63.900 tanques. Mas o que você acha? A Rússia realmente ficará sem tanques? E se sim, quando? Ou você acredita que o resiliente exército russo encontrará uma forma de manter sua frota envelhecida em movimento, apesar das probabilidades? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias. Confira, o maior depósito de armas da Rússia está quase esgotado. Ou clique neste outro vídeo.